I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Deve ser vagabunda. Por que vão abandonar uma menina assim? Que mundo cruel. Alguns olhares eram cruéis, outros, tão carregados de pena, que doíam mais que qualquer palavra dura. O ventre dela, agora público e exposto, era um símbolo de vulnerabilidade despido de qualquer proteção. Mais que isso, um grito silencioso. No meio dessa cena dramática surgiu ele, Marcelo. A voz dele rompeu um som abafado das vozes e passos apressados. Um homem alto, com terno caro e um charme que tinha algo de quase sobrenatural. Os olhos azuis brilhavam com uma mistura estranha de curiosidade e compaixão. Ele se aproximou devagar, como se tivesse consciência da fragilidade que carregava ali, naquelas curvas e no medo visível de Clara. Você está sozinha? Posso ajudar? Foram as palavras dele, simples e diretas, mas carregadas de uma força inesperada. Clara olhou desconfiada. Sentiu o coração acelerar como se fosse saltar da boca. Quem era aquele homem? Por que se importava? Mas as dúvidas foram engolidas pelo calor inesperado que nasceu dentro do peito dela. Uma fagulha tênue de esperança. Os encontros entre eles foram tensos, hesitantes. Marcelo revela pouco, mas sua postura protetora cresce a cada conversa. No entanto, a história deles estava longe do que parecia. Marcelo carregava um segredo obscuro. Ele acreditava que Caio, o homem que havia fugido e desaparecido da vida de Clara, era seu filho perdido há anos. Essa suspeita fez a vida da jovem virar um emaranhado de dúvidas e conflitos. E então apareceu Bianca, irmã de Caio, com palavras afiadas que cortaram como navalha. Ela questionava a capacidade de Clara como mãe, plantando tempestades na mente já fragilizada da garota. Do que ela é capaz? E se esse bebê não pertencer a ninguém digno? O caos emocional investiu contra ela como ondas furiosas. Nem o choque maior estava longe. O envelope anônimo trazia uma notícia devastadora. Caio não era filho biológico de Marcelo. Tudo parecia desmoronar em um instante, deixando Clara numa encruzilhada impossível: proteger o filho que já chamava de Enzo ou seguir buscando respostas sobre uma linhagem que poderia não ser a sua. Agora, diante dessa surpresa brutal, Clara e Marcelo caminham juntos por uma estrada nebulosa, carregada de mistérios e sentimentos que ameaçam explodir. Até quando esse laço continuará firme? O que mais eles descobrirão? Será que o fim dessa jornada os trará paz ou mais tormento? O que dirá a verdade quando ela finalmente vier à tona? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Marcelo caminhavam lado a lado, o sol escondido atrás das nuvens, fazendo o clima pesado pairar na atmosfera. Ela olhou para ele, seu coração uma montanha-russa de emoções. A revelação que tinham acabado de receber parecia latejar em sua mente, um eco de incertezas e dúvidas, um verdadeiro labirinto. A vida dela dependia da escolha que faria a seguir. Clara, eu não sei como te ajudar nesse momento, mas estou aqui. Não vou deixar você sozinha. A voz dele era suave, mas Clara sentiu o peso da presença dele. Era como se todos os olhares do mundo estivessem fixados nos dois, como se tudo ao redor estivesse esperando algo acontecer. Justo quando a tensão se tornava quase palpável, um grito corta o ar. Receosa, Clara se virou e viu uma mulher chegando,
correndo como se estivesse fugindo de algo. O cabelo desgrenhado, os olhos abrindo-se em pânico. Amo, amor, ele está aqui, o Caio está aqui. Ao ouvir o nome, o coração de Clara disparou como um tambor ensandecido. Era uma mensagem bombástica. Então ele está vivo. Clara quase gritou, o alívio e o medo travando uma batalha em seu peito. A mulher, que parecia mais aflita que nunca, se aproximou, quase desmaiando de cansaço. Ele foi levado por homens na noite em que desapareceu. Ele não é o que você pensa. Cada sílaba da sua frase cortava mais que uma faca. Como assim? A mente de Clara girava, tentando unir as peças. Eu vi. Ele estava com alguém que não era quem pensávamos. Uma mulher chamada Amanda. Ela o sequestrou, Clara. A revelação era um soco no estômago. Como assim? Se Caio estava com alguém, quem era ela? E o que isso significava para o bebê que Clara carregava? Marcelo parecia petrificado, o olhar fixo na mulher. Como você sabe disso? O que mais sabe? Parcialmente em choque, sua voz soava autoritária. Eu escutei a Amanda dizendo que iria usar o Caio, que ele tinha um destino maior do que estar com você. Ela quer algo dele. E algo que também pode afetar você, Clara. Cada palavra dela era um tiro certeiro, fazendo a mente de Clara girar. Ela pode querer o meu filho. O terror tomou conta de Clara enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Não só isso. A mulher ofegava, as palavras pareciam sufocadas pela urgência. Elas disseram que o bebê é uma chave para algo que está além da compreensão de qualquer um. Uma chave para um poder antigo. As últimas palavras pairaram no ar, fazendo o mundo parecer escorregar sob os pés de Clara. O que isso significava? A ligação entre Caio, ela e Marcelo estava se entrelaçando em um mistério muito maior do que tudo o que ela poderia imaginar. O que mais poderiam estar escondendo? Nesse momento, Clara percebeu que as vidas dela e do bebê eram apenas peças em um jogo muito amplo, e a cada nova informação, a cada revelação, a linha entre proteção e perigo se tornava mais fina. E ao olharem um para o outro, Clara e Marcelo perceberam que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O destino os unira. Mas o que aconteceria agora? Estariam prontos para encarar os véus que se erguiam? A sombra do desconhecido se aproximava mais uma vez, e enquanto a noite caía, ela sabia que o amanhã traria uma tempestade. Mas que tempestade seria essa? Clara e Marcelo se entreolham, a ansiedade palpável. O mundo ao redor parece ter congelado. A mulher que anunciou a aparição de Caio olha nos olhos de Clara, como se quisesse transmitir não apenas informações, mas um aviso. A Amanda quer o seu bebê, Clara. E as palavras ressoam na mente de Clara como um eco ensurdecedor. Alguém que quer o meu filho? O que isso significa? Ela pensa. Uma ideia sombria cruza sua mente e angustia a cada batida de seu coração. Justo quando ela vai perguntar mais, um grito rasga o ar. Clara! A voz é familiar, mas ferina. É a mãe dela, que aparece correndo, o rosto preocupante de quem chegou atrasada. Clara sente o estômago revirar. O que ela estaria fazendo ali? O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na rua. A mãe grita, ignorando completamente Marcelo e a mulher aflita. Eu estou tentando entender. Clara retruca, a voz tremendo. Caio está vivo. Você não pode simplesmente me tratar como se eu fosse uma criança. Mas a mãe avança, furiosa. E quem você acha que você é? Uma grávida vagabunda vivendo na rua, achando que pode cuidar do seu filho? Você é? Antes que possa completar, um estrondo sacode a praça. Uma van preta aparece do nada e para bruscamente a poucos metros deles.
As portas se abrem e homens armados saltam, gritando ordens, enquanto a multidão recua em pânico. O caos se instala. Clara sente o medo enfiar as unhas em sua pele. E agora? Ela se pergunta, o silêncio do horror cobrindo o local. Clara, saia daqui! Marcelo a puxa, mas ela está paralisada, o olhar fixo na cena aterrorizante à sua frente. Os homens começam a se espalhar. Um deles aponta a arma para a mulher que anunciou Caio, enquanto outra figura emerge, uma mulher que Clara reconhece imediatamente, Amanda. Você não deveria estar aqui. Amanda grita com uma voz cortante e a tensão atinge o ápice. Este não é o seu lugar, Clara. O que você fez? O que você ainda não sabe? Clara se lembra do que a mulher disse. A posição de seu filho, a chave. Seria isso o que Amanda queria? Antes que consiga explorar mais esses pensamentos, a mulher avança, tentando agarrar o braço dela. Venha comigo. Você não fez o que ele pediu, não é? Senão, será tarde demais. E então, como um relâmpago, a verdade desmorona sobre Clara, como uma tempestade. Marcelo, ele não é apenas um estranho protetor. Naquele mesmo instante, ela percebe as semelhanças, a intensidade na expressão dele. Era um olhar ansioso de quem já sabia mais do que dizia, mais do que estava disposto a dividir. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Ela questiona, a incredulidade somada ao pânico. Ele hesita, um breve momento, mas antes que possa responder, um dos homens do grupo armando se aproxima, sua expressão dura. Caia fora. É melhor você não interferir no que não entende, garoto. A pressão se acumula na cena. Clara sente que o chão está se abrindo sob seus pés. A vida que conhecia estava desmoronando, enquanto a revelação se desenrolava em uma espiral de segredos. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas agora também por um bebê que poderia ter um destino completamente diferente. Você é meu irmão, não é? Ela compreende. E a intensidade da revelação atinge abruptamente como uma onda devastadora. O olhar de Marcelo hesita por um momento. Mas a confirmação nunca chega. Nesse instante, o tempo parece parar. As vozes da multidão se tornam um eco distante. O que mais eles escondem? O que mais ela não sabe? O céu se enegrece, anunciando que a tempestade estava apenas começando. A escolha de Clara se apresenta mais uma vez, envolta em mistério e terror. O que será dela e do bebê agora? As sombras do desconhecido a cercam, cada segundo mais pesado que o anterior. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoa. Estariam prontos para tudo o que estava por vir? Clara e Marcelo se entreolham, a ansiedade palpável. O mundo ao redor parece ter congelado. A mulher que anunciou a aparição de Caio olha nos olhos de Clara, como se quisesse transmitir não apenas informações, mas um aviso. A Amanda quer o seu bebê, Clara, e você precisa entender que isso pode ser muito mais sério do que apenas um sequestro. As palavras ressoam na mente de Clara como um eco ensurdecedor. Alguém que quer o meu filho? O que isso significa? Ela pensa. Uma ideia sombria cruza sua mente e angustia cada batida de seu coração. Justo quando ela vai perguntar mais, um grito rasga o ar. Clara! A voz é familiar, mas ferina. É a mãe dela que aparece correndo, o rosto preocupante de quem chegou atrasada. Clara sente o estômago revirar. O que ela estaria fazendo ali? O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na rua! A mãe grita, ignorando completamente Marcelo e a mulher aflita. Eu estou tentando entender. Clara retruca, a voz tremendo. Caio está vivo! Você não pode simplesmente me tratar como se eu fosse uma criança. Mas a mãe avança, furiosa. E quem você acha que você é? Uma grávida vagabunda vivendo na rua, achando que pode cuidar do seu filho? Você é? Antes que possa completar, um estrondo sacode a praça.
Uma van preta aparece do nada e para bruscamente a poucos metros deles. As portas se abrem e homens armados saltam, gritando ordens, enquanto a multidão recua em pânico. O caos se instala. Clara sente o medo enfiar as unhas em sua pele. E agora? Ela se pergunta, o silêncio do horror cobrindo o local. Clara, saia daqui! Marcelo a puxa, mas ela está paralisada, o olhar fixo na cena aterrorizante à sua frente. Os homens começam a se espalhar. Um deles aponta a arma para a mulher que anunciou Caio, enquanto outra figura emerge, uma mulher que Clara reconhece imediatamente. Amanda. Você não deveria estar aqui. Amanda grita com uma voz cortante e a tensão atinge o ápice. Este não é o seu lugar, Clara. O que você fez? O que você ainda não sabe? Clara se lembra do que a mulher disse. A posição de seu filho, a chave. Seria isso que Amanda queria? Antes que consiga explorar mais esses pensamentos, a mulher avança, tentando agarrar o braço dela. Venha comigo. Você não fez o que ele pediu, não é? Senão, será tarde demais. E então, como um relâmpago, a verdade desmorona sobre Clara como uma tempestade. Marcelo, ele não é apenas um estranho protetor. Naquele mesmo instante, ela percebe as semelhanças, a intensidade na expressão dele. Era um olhar ansioso de quem já sabia mais do que dizia, mais do que estava disposto a dividir. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Ela questiona, a incredulidade somada ao pânico. Ele hesita, um breve momento, mas antes que possa responder, um dos homens do grupo armado se aproxima, sua expressão dura. Caia fora. É melhor você não interferir no que não entende, garoto. A pressão se acumula na cena. Clara sente que o chão está se abrindo sob seus pés. A vida que conhecia estava desmoronando, enquanto a revelação se desenrolava em uma espiral de segredos. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas agora também por um bebê que poderia ter um destino completamente diferente. Você é meu irmão, não é? Ela compreende. E a intensidade da revelação a atinge abruptamente como uma onda devastadora. O olhar de Marcelo hesita por um. Nesse instante, o tempo parece parar. As vozes da multidão se tornam um eco distante. O que mais eles escondem? O que mais ela não sabe? O céu se enegrece, anunciando que a tempestade estava apenas começando. A escolha de Clara se apresenta mais uma vez, envolta em mistério e terror. O que será dela e do bebê agora? As sombras do desconhecido a cercam, cada segundo mais pesado que o anterior. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoa. Estariam prontos para tudo o que estava por vir? Clara e Marcelo se entreolham, a ansiedade palpável. O mundo ao redor parece ter congelado. A mulher que anunciou a aparição de Caio olha nos olhos de Clara como se quisesse transmitir não apenas informações, mas um aviso. A Amanda quer o seu bebê, Clara. E você precisa entender que isso pode ser muito mais sério do que apenas um sequestro. As palavras ressoam na mente de Clara como um eco ensurdecedor. Alguém que quer meu filho? O que isso significa? Ela pensa. Uma ideia sombria cruza sua mente e a angustia a cada batida de seu coração. Justo quando está prestes a perguntar mais, um grito rasga o ar. Clara! A voz é familiar, mas ferina. É a mãe dela, que aparece correndo, o rosto preocupante de quem chegou atrasada. Clara sente o estômago revirar. O que ela estaria fazendo ali? O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na rua. A mãe grita, ignorando completamente Marcelo e a mulher aflita. Estou tentando entender. Clara retruca, a voz tremendo. Caio está vivo. Você não pode simplesmente me tratar como se eu fosse uma criança. Mas a mãe avança, furiosa. E quem você acha que você é? Uma grávida vagabunda vivendo na rua, achando que pode cuidar do seu filho? Você é? Antes que possa completar, um estrondo sacode a praça. Uma van preta aparece do nada e para bruscamente a poucos metros deles.
As portas se abrem e homens armados saltam, gritando ordens, enquanto a multidão recua em pânico. O caos se instala. Clara sente o medo enfiar as unhas em sua pele. E agora? Ela se pergunta, o silêncio do horror cobrindo o local. Clara, saia daqui! Marcelo a puxa, mas ela está paralisada, o olhar fixo na cena aterrorizante à sua frente. Os homens começam a se espalhar. Um deles aponta a arma para a mulher que anunciou Caio, enquanto outra figura emerge. Uma mulher que Clara reconhece imediatamente, Amanda. Você não deveria estar aqui. Amanda grita com uma voz cortante, e a tensão atinge o ápice. Este não é o seu lugar, Clara. O que você fez? O que você ainda não sabe? Clara se lembra do que a mulher disse. A posição de seu filho, a chave. Seria isso que Amanda queria? Antes que consiga explorar mais esses pensamentos, a mulher avança, tentando agarrar o braço dela. Venha comigo, você não fez o que ele pediu, não é? Se não, será tarde demais. E então, como um relâmpago, a verdade desmorona sobre Clara como uma tempestade. Marcelo, ele não é apenas um estranho protetor. Naquele mesmo instante, ela percebe as semelhanças, a intensidade na expressão dele. Era um olhar ansioso de quem já sabia mais do que dizia, mais do que estava disposto a dividir. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Ela questiona, a incredulidade somada ao pânico. Ele hesita, um breve momento, mas antes que possa responder, um dos homens do grupo armado se aproxima, sua expressão dura. Caia fora. É melhor você não interferir no que não entende, garoto. A pressão se acumula na cena. Clara sente que o chão está se abrindo sob seus pés. A vida que conhecia estava desmoronando, enquanto a revelação se desenrolava em uma espiral de segredos. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas agora também por um bebê que poderia ter um destino completamente diferente. Você é meu irmão, não é? Ela compreende, e a intensidade da revelação a atinge abruptamente como uma onda devastadora. O olhar de Marcelo hesita por um momento, mas a confirmação nunca chega. Nesse instante, o tempo parece parar. As vozes da multidão se tornam um eco distante. O que mais eles escondem? O que mais ela não sabe? O céu se enegrece, anunciando que a tempestade estava apenas começando. A escolha de Clara se apresenta mais uma vez, envolta em mistério e terror. O que será dela e do bebê agora? As sombras do desconhecido a cercam, cada segundo mais pesado que o anterior. E, em um momento de pura adrenalina, um dos homens grita: ele não é apenas um simples garoto. Ele é a chave para um passado que não pertence a vocês. O impacto das palavras deixa Clara paralisada. Seu coração acelera e ela sente um nó se formar na garganta. Como assim? O que queriam dizer com isso? Marcelo não reage. Seus olhos ficam vidrados. E Clara percebe que ele parece angustiado. Antes que a confusão tome conta de tudo, um dos homens avança, encarando Marcelo, como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Você sabe o que realmente está em jogo aqui, não sabe? Enquanto Clara observa, um grito de sua mãe ecoa como uma lâmina cortante no ar. Ele não pode. O que quer que seja, todos na praça sentem a tensão aumentando, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. E entre olhares de medo e expectativa, Clara se pergunta: que segredos podem ser tão grandes que definem não apenas o que ela é, mas o próprio destino do seu filho? Assim, o futuro se torna uma sombra, e no meio do caos, ela percebe que tudo pode mudar em um instante, sem aviso. Clara e Marcelo se entreolham e o ar na praça parece se comprimir. As palavras daquele homem ecoam como se fossem um anúncio de apocalipse. Ele não é apenas um simples garoto.
Ele é a chave para um passado que não pertence a vocês. O coração de Clara dispara. O que isso significa? Ela se pergunta, a mente girando em um turbilhão. O que mais poderiam estar escondendo? As nuvens escuras acima parecem se juntar para formar uma tormenta, espelhando a confusão em seu peito. Marcelo a observa, a expressão dele se contorcendo. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Sua voz é baixa, como se qualquer som pudesse quebrar a tensão palpável no ar. As palavras dele ficam suspensas entre eles, criando um espaço onde teias de segredo se entrelaçam. Cale-se! Um dos homens avança, interrompendo. A adrenalina faz Clara sentir as mãos trêmulas. Mas a revelação já estava na ponta da língua de Marcelo, e o desejo de saber transborda dentro dela. Amanda está lá, com um sorriso cruel que poderia derreter o gelo. O que você fica enrolando, Marcelo? Você queria proteger ela, mas não percebe que isso aqui é muito maior. A provocação é como um soco no estômago. O olhar de Clara se fixa em Marcelo, buscando respostas, mas ele se esquiva, como uma sombra que não quer ser pega. Amor, você precisa entendê-la. Ela não tem ideia do que está prestes a acontecer. Amanda continua, com aquele tom de quem finalmente teve a chance de brilhar. Se você não se decidir agora, todo mundo vai sofrer. Um frio percorre a espinha de Clara. O que significava isso? O olhar da mulher era como uma tempestade que estava prestes a desabar. E no fundo, ela sabia que tudo isso poderia fazer parte de um plano maior que envolvia seu filho e ela. Neste momento, um grito a interrompe, mas não era apenas um grito qualquer. Era o som que cortava como uma faca. Clara, para de correr. Era Caio. Clara virou a cabeça e, para seu completo choque, lá estava ele, livre, mas com um olhar perdido e confuso. Ele tinha que ter aparecido na hora errada. Os homens armados pararam, surpresos. A tensão na praça agora se tornara uma bomba-relógio prestes a explodir. Caio, você está aqui! Clara grita, mas ao mesmo tempo o coração dela se aperta. Ele havia sido sequestrado e agora parecia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas de forma distorcida e perigosa. Se eu sou a chave, o que você é para mim, Caio? As palavras escapam de seus lábios sem aviso e as consequências delas reverberam no ar como um trovão. Os homens armados olham para Caio e ele hesita, o rosto sombrio. Clara, eu não sei. Não sei se deveríamos estar aqui. Eles têm um plano e envolve você e seu bebê. Clara se sente desmoronar. Como assim? Não só o destino do seu filho está em risco, mas a sua própria vida? A revelação estava lá, à vista de todos, mas tudo parecia uma linha tênue entre a verdade e a ilusão. Cale-se! Grita Amanda, sua feição distorcida pela raiva. Você não pode dizer isso, Caio. Nunca deveria ter aparecido. O tom dela a cada palavra era uma faca afiada, provocando um pânico profundo em Clara. A realidade começou a se transformar em pesadelo, e cada um que estava ali parecia um ator em um jogo de xadrez, manipulados por forças que estando além do que podiam entender. E enquanto Clara olhava para Caio, começa a se perguntar: o que mais era real? A conexão dela com ele? As promessas que Marcelo poderia ter feito? Ou quem realmente era Marcelo? Um movimento repentino do grupo armado acontece. As armas são levantadas e um estalo surdo ecoa quando um tiro é disparado. Tudo se transforma em caos. Clara grita e o mundo congela novamente. Ela se lançou na direção de Caio, mas o grito de Marcelo ecoa. Clara, cuidado! E nesse instante, tudo tem seu destino entrelaçado. A balança de forças estava mudando, e enquanto o caos toma conta, Clara percebe que a verdade sobre todos eles, sobre quem realmente eram,
a levará a um caminho que ninguém imaginou. A obscuridade dos segredos só estava começando a se desenrolar. E a única certeza que tinha era que o amanhã prometia ser ainda mais sombrio. E enquanto a fumaça do tiro se erguia, Clara entendia. A tempestade que se aproximava não era apenas uma tempestade. Era o começo de algo que poderia destruir a todos. Clara e Marcelo se entreolham, e o ar na praça parece se comprimir. As palavras daquele homem ecoam como se fossem um anúncio de apocalipse. Ele não é apenas um simples garoto. Ele é a chave para um passado que não pertence a vocês. O coração de Clara dispara. O que isso significa? Ela se pergunta, a mente girando em um turbilhão. O que mais poderiam estar escondendo? As nuvens escuras acima parecem se juntar para formar uma tempestade, espelhando a confusão em seu peito. Marcelo a observa, a expressão dele se contorcendo. Clara? Aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Sua voz é baixa, como se qualquer som pudesse quebrar a tensão palpável no ar. As palavras dele ficam suspensas entre eles, criando um espaço onde teias de segredos se entrelaçam. Cale-se! Um dos homens avança, interrompendo-o. A adrenalina faz Clara sentir as mãos trêmulas. Mas a revelação já estava na ponta da língua de Marcelo, e o desejo de saber transborda dentro dela. Amanda está lá, com um sorriso cruel que poderia derreter o gelo. O que você fica enrolando, Marcelo? Você queria proteger ela, mas não percebe que isso aqui é muito maior? A provocação é como um soco no estômago. O olhar de Clara se fixa em Marcelo, buscando respostas, mas ele se esquiva como uma sombra que não quer ser pega. Amor, você precisa entendê-la. Ela não tem ideia do que está prestes a acontecer. Amanda continua, com aquele tom de quem finalmente teve a chance de brilhar. Se você não se decidir agora, todo mundo vai sofrer. Um frio percorre a espinha de Clara. O que significava isso? O olhar da mulher era como uma tempestade que estava prestes a desabar. E no fundo, ela sabia que tudo isso poderia fazer parte de um plano maior que envolvia seu filho e ela. Neste momento, um grito a interrompe, mas não era apenas um grito qualquer. Era o som que cortava como uma faca. Clara, para de correr! Era Caio. Clara virou a cabeça e, para seu completo choque, lá estava ele, livre, mas com o olhar perdido e confuso, aparecido na hora errada. Os homens armados pararam, surpresos. A tensão na praça agora se tornara uma bomba relógio prestes a explodir. Caio, você está aqui! Clara grita, mas ao mesmo tempo seu coração se aperta. Ele havia sido sequestrado, e agora parecia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas de forma distorcida e perigosa. Se eu sou a chave, o que você é para mim, Caio? As palavras escapam de seus lábios sem aviso, e as consequências delas reverberam no ar como um trovão. Os homens armados olham para Caio, e ele hesita, o rosto sombrio. Clara, eu não sei. Não sei se deveríamos estar aqui. Eles têm um plano, e envolve você e seu bebê. Aquelas palavras soam como um golpe. A angústia enche o peito de Clara. O que você quis dizer com isso? A pergunta sai quase como um sussurro. O olhar de Caio muda, e ela sente que algo muito maior está acontecendo. Clara, não é só sobre você. É sobre todos nós. Caio hesita novamente, o peso de suas palavras parecendo empurrá-lo para baixo. Amanda, perdida na própria raiva, corta sua fala. Não, você não pode. Você não deve dizer mais nada. Então, diante de todos, algo inesperado acontece. A atmosfera já tensa se transforma em um caótico completo. Um estalo potente ecoa, e não é só qualquer estalo. Caio se contorce para o lado e Clara percebe que ele não se mexeu por vontade própria. Um tiro disparado atinge o chão, fazendo todos se agacharem. O pânico toma conta, e é nesse caos que o sorriso de Amanda desmorona. Fuja, agora! Ela grita, a adrenalina uma correria dentro dela.
Mas não é apenas o grito que a faz correr, é o movimento repentino de Marcelo que a surpreende. Ele se afasta de Clara, olhando para trás no caos, e diz: Eu tenho que ir, é melhor que eu vá. Não, Marcelo, espera! O desespero toma conta de Clara, mas não há tempo para hesitações. Ele já está se afastando, e nesse exato momento, algo perto do coração de Clara estala como vidro quebrando. Ela vê Marcelo sendo envolvido por uma sombra, um braço masculino forte que o puxa e o arrasta. E antes que ela possa gritar novamente, um novo ruído se aproxima. As vozes sussurradas da multidão se transformam em berros estrondosos. A fumaça se espalha, escondendo rostos e intenções, e Clara observa, paralisada, enquanto o mundo parece desabar à sua volta. E no meio de tudo isso, o mais intenso, Caio segura o braço dela, os olhos cheios de dor. Clara. Você não sabe o que está por vir. Ele grita, mas o impacto da revelação ainda não chegou até ela. Antes que possa absorver tudo, ela percebe. A ligação com Caio a une de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Eu sou teu irmão, Clara. A revelação colossal cai sobre ela como um truque de mágica que acaba de ser desvendado. A mente dela grita, tentando processar, apenas para ser ofuscada pela confusão de sons, gritos e tiros que preenchem o espaço agora carregado. Você mente. Isso não pode ser verdade. O desespero a cega. Mas a realidade agora estava alinhada de uma forma totalmente diferente. E quando Clara combatia a onda de choque, foi invadida por uma dúvida profunda sobre quem ela realmente era e o que seu bebê realmente representava neste terrível quebra-cabeça. E no instante em que tudo parece perdido, a verdade se entrelaça em um caos sem fim. O que mais estava escondido nas sombras? Clara sabe que não são apenas segredos a serem revelados, mas mentiras que podem destruir tudo ao redor. Com isso, uma única pergunta persiste: até onde você lutaria por um laço de sangue? Clara e Marcelo se entreolham, e o ar na praça parece se comprimir. As palavras daquele homem ecoam como se fossem um anúncio de apocalipse. Ele não é apenas um simples garoto. Ele é a chave para um passado que não pertence a vocês. O coração de Clara dispara. O que isso significa? Ela se pergunta, a mente girando em um turbilhão. O que mais poderiam estar escondendo? As nuvens escuras acima parecem se juntar para formar uma tempestade, espelhando a confusão em seu peito. Marcelo a observa, a expressão dele se contorcendo. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Sua voz é baixa, como se qualquer som pudesse quebrar a tensão palpável no ar. As palavras dele ficam suspensas entre eles, criando um espaço onde teias de segredos se entrelaçam. Cale-se! Um dos homens avança, interrompendo-o. A adrenalina faz Clara sentir as mãos trêmulas, mas a revelação já estava na ponta da língua de Marcelo, e o desejo de saber transborda dentro dela. Amanda está lá, com um sorriso cruel que poderia derreter o gelo. O que você fica enrolando, Marcelo? Você queria proteger ela, mas não percebe que isso aqui é muito maior? A provocação é como um soco no estômago. O olhar de Clara se fixa em Marcelo, buscando respostas, mas ele se esquiva, como uma sombra que não quer ser pega. Amor, você precisa entendê-la. Ela não tem ideia do que está prestes a acontecer. Amanda continua com aquele tom de quem finalmente teve a chance de brilhar. Se você não se decidir agora, todo mundo vai sofrer. Um frio percorre a espinha de Clara. O que significava isso? O olhar da mulher era como uma tempestade que estava prestes a desabar. E no fundo, ela sabia que tudo isso poderia fazer parte de um plano maior que envolvia seu filho e ela. Neste momento, um grito a interrompe, mas não era apenas um grito qualquer. Era o som que cortava como uma faca. Clara, para de correr! Era Caio. Clara virou a cabeça e, para seu completo choque, lá estava ele, livre, mas com o olhar perdido e confuso. Ele tinha que ter aparecido na hora errada.
Os homens armados pararam, surpresos. A tensão na praça agora se tornara uma bomba-relógio prestes a explodir. Caio! Clara grita, mas ao mesmo tempo seu coração se aperta. Ele havia sido sequestrado e agora parecia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas de forma distorcida e perigosa. Se eu sou a chave, o que você é para mim, Caio? As palavras escapam de seus lábios sem aviso, e as consequências delas reverberam no ar como um trovão. Os homens armados olham para Caio, e ele hesita, o rosto sombrio. Clara, eu não sei. Não sei se deveríamos estar aqui. Eles têm um plano, e envolve você e seu bebê. Aquelas palavras soam como um golpe. A angústia enche o peito de Clara. O que você quis dizer com isso? A pergunta sai quase como um sussurro. O olhar de Caio muda, e ela sente que algo muito maior está acontecendo. Clara, não é só sobre você, é sobre todos nós. Caio hesita novamente, o peso de suas palavras parecendo empurrá-lo para baixo. Amanda, perdida na própria raiva, corta sua fala. Não, você não pode. Você não deve dizer mais nada. Então, diante de todos, algo inesperado acontece. A atmosfera já pensa se transforma em um caos completo. Um estalo potente ecoa. E não é só qualquer estalo. Caio se contorce para o lado e Clara percebe que ele não se mexeu por vontade própria. Um tiro disparado atinge o chão, fazendo todos se agacharem. O pânico toma conta, e é nesse caos que o sorriso de Amanda desmorona. Fuja, agora! Ela grita. A adrenalina uma correria dentro dela. Mas não é apenas o grito que a faz correr. É o movimento repentino de Marcelo que a surpreende. Ele se afasta de Clara, olhando para trás no caos e diz: Eu tenho que ir, é melhor que eu vá. Não, Marcelo, espera. O desespero toma conta de Clara, mas não há tempo para hesitaciones. Ele já está se afastando. E nesse exacto momento, algo perto do coração de Clara está la comovido quebrando. Ela vê Marcelo sendo envolvido por uma sombra, um braço masculino forte que o puxa e o arrasta. E antes que ela possa gritar novamente, um novo ruído se aproxima. As vozes sussurradas da multidão se transforman en berros estrondosos. A fumaça se espalha, escondendo rostros e intenciones, y Clara observa, paralisada, en cuanto el mundo parece desabar a sua volta. Y no meio de todo eso, o más intenso, Caio segura el brazo dela, os olhos cheios de dor. Clara, você não sabe lo que está por vir. Ele grita, mas el impacto de la revelación ainda no llegó até ella. Antes que possa absorber todo, ela percebe. A ligação com Caio a une de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Eu sou teu hermano, Clara. A revelação colosal cae sobre ela como um truque de mágica que acaba de ser desvendado. A mente dela grita, tentando processar, apenas para ser ofuscada pela confusão de sons, gritos e tiros que preenchem o espaço agora carregado. Você mente, isso não pode ser verdade. O desespero a cega e ela se afasta dele. A sensação de traição se enraizando em seu âmago. Mas a realidade agora estava alinhada de uma forma totalmente diferente. E quando Clara combatia a onda de choque, foi invadida por uma dúvida profunda sobre quem ela realmente era e o que seu bebê realmente representava neste terrível quebra-cabeça. E no instante em que tudo parece perdido, a verdade se entrelaça em um caos sem fim. O que mais estava escondido nas sombras? Clara sabe que não são apenas segredos a serem revelados, mas mentiras que podem destruir tudo ao redor. Com isso, uma única pergunta persiste. Até onde você lutaria por um laço de sangue? Clara e Caio trocam olhares. O ar denso ao redor deles faz o coração de Clara disparar. Eu sou teu irmão, Clara. A revelação ressoa como um eco ameaçador, e tudo o que ela pensava que sabia desmorona ao seu redor.
Mas antes que ela possa processar as palavras, um brilho cortante surge em meio ao caos. Uma figura aparece nas sombras. Uma mulher de cabelos loiros e olhos frios. Amanda, com um sorriso que não alcança os olhos. O que você fez, Caio? Você está estragando tudo. A voz dela é como veneno, empurrando todos para mais perto do precipício. Clara sente a tensão aumentar. Seu corpo, envolto em uma mistura de medo e indignação. O que você sabe, Caio? Explica. Mas a resposta nunca vem. Com um movimento ágil, Amanda se adianta e se coloca entre eles. O olhar dela lança faíscas, e em um instante, uma arma aparece em suas mãos. Clara gela. A cena parece um filme, onde tudo acontece em câmera lenta. Diga a ela, Caio, diga a verdade! Amanda grita, apontando a arma, e o mundo de Clara se dissolve em uma borboleta de pânico. A multidão recua. O murmúrio crescente é um coro de horror diante do que está se desenrolando. Espere, Amanda! Não faça isso! A voz de Marcelo rasga o ar, mas é tarde demais. Um tiro ecoa. O estampido é estrondoso, reverberando nas paredes do desespero de Clara. Sem pensar, ela se atira para a frente. Os instintos maternais queimam em seu coração. Um grito corta os lábios de Caio, mas o eco do disparo se transforma em um silêncio profundo. Todos congelam, e de repente, tudo desmorona. Clara sente como se o mundo tivesse perdido a cor. O tempo parece paralisado enquanto ela observa Caio cair no chão, um golpe certeiro contra a realidade. Não! O grito dela é agudo, como uma faca cortando o ar. Clara se ajoelha ao lado dele, seu coração se despedaçando diante do que vê. Mas algo estranho acontece. Ao invés de sangue, uma luz dourada emana do ferimento. Um brilho intenso, quase místico, que envolve Caio em um halo luminoso. O rosto dele se transforma, como se tivesse sido atingido não por uma bala, mas por uma verdade longa guardada. As expressões de dor se tornam confusas, e logo os olhos de Caio se abrem, revelando um poder que não deveria estar ali. Não pode ser, murmura Clara, o medo se transformando em confusão. O que estava acontecendo? A mulher de olhos frios observa, boquiaberta. O que é Caio? A indignação dela se transforma em desespero, enquanto o brilho continua a crescer, envolvendo-a em uma aura radiante. Eu sou mais do que você pensa, Amanda, Caio responde. A voz dele ecoando com uma profundidade que Clara nunca havia ouvido. Eu sou a chave para a verdade sobre vocês todos. O vento muda. A praça, que parecia um campo de batalha, agora se transforma em local de revelação. Clara sente as emoções correrem soltas. Esperança, vácia e medo se entrelaçam. As histórias que a cercam nunca foram simples. Agora elas explodiam em complexidade. A mulher que parecia ser a inimiga agora estava pálida. O brilho de Caio revelando a verdadeira natureza de algo que ela desconhecia. Clara, você precisa entender tudo isto, Caio murmura, sua voz lutando contra a energia vibrante que o envolve, impactando tudo ao seu redor. A verdade sobre nosso passado é maior do que você imagina. É por isso que eles me queriam. A revelação sobe como um grito contra a noite, e os murmúrios da multidão se transformam em uma onda de especulação. Vozes se entrechocando, cada uma tentando entender o que estava se desenrolando. O clima pesado agora carregava um novo tipo de tensão, a de um mistério que permeava muito além daquele momento tenso. Amanda agora estava em alerta total. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela retrocede, os olhos arregalados. Você não tem ideia do que isso significa. Os sopros de confusão se tornam gritos de alarme. O que mais poderia acontecer ali? Clara sente o chão tremer sob seus pés. A verdade de Caio prestes a explodir e transformá-los todos. O que você pode nos dizer? E ao se inclinar para mais perto dele, a única certeza que estava começando a se firmar na mente dela
era que a pequena vida que carregava estava conectada a um universo muito mais amplo do que ela jamais poderia imaginar. Por que tudo isso acontecia agora? O que mais estava escondido nas sombras? E no centro de tudo isso, com a luz de Caio brilhando como um farol no escuro, ela percebe uma única verdade. Eles estavam prestes a entrarem numa tempestade que provavelmente mudaria tudo. Eles e o que pensavam saber sobre amor, família e lealdade. As sombras dançavam em volta da praça, enquanto Clara se ajoelhava ao lado de Caio. O brilho dourado que emanava dele iluminava seu rosto em um espectro de esperança e confusão. Caio. Você é realmente meu irmão? A voz Del. Sim, Clara, você precisa entender. O que Amanda e os outros querem vai além de nós. Caio respondeu, lutando contra a dor e a luz que pulsava em seu interior. As pessoas ao redor deles estavam paralisadas, sem saber se deviam correr ou ficar. O tempo parecia desacelerar. Vocês estão malucos! Isso não pode estar acontecendo! Amanda gritou, a voz dela ecoando nas paredes da praça. O desespero e a fúria no olhar dela eram palpáveis. Mas já não havia mais tempo para palavras insensatas. Se eles te querem, Caio, precisamos nos proteger. Clara estava respirando rápido. Sentia cada batida do coração pesado dentro do peito. Marcelo estava perdido na multidão, os olhos fixos no irmão, um conflito de proteção e medo refletido em seu olhar. Clara, escute, a verdade está por trás disso tudo. O que eles querem é você e o bebê. A voz de Caio estava se tornando mais fraca, mas a determinação vibrava em suas palavras. Só assim conseguem acessar o que foi escondido na nossa família. O murmurinho da multidão começa a se intensificar. Ela é a chave, alguém gritou entre os que observavam. Clara ergueu os olhos e viu a incredulidade, o assombro e o entendimento começando a tomar conta daquelas pessoas que tantas vezes a ignoraram. Precisamos agir, agora! Marcelo disse, rompendo o silêncio ensurdecedor. Se não, todos nós vamos acabar aqui. Ele se virou para Clara, seus olhos cheios de urgência. Antes que ela pudesse responder, Amanda avançou, sua figura projetando uma sombra ameaçadora. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ela estava prestes a disparar novamente, quando uma luz intensa irrompeu de Caio, preenchendo a praça com um resplendor quase sobrenatural. Chega! Clara gritou, e a luz parecendo absorver seu grito. Todos na praça olhavam espantados. Não vamos deixar você nos controlar. Um silêncio pesado seguiu, quebrado pelo som de soldados das sombras se aproximando. Mas aos poucos, a luz de Caio começou a se intensificar, formando um campo protetor ao redor deles. Precisamos reagrupar e sair, agora! Clara, sentindo o poder ao redor de Caio, começou a acreditar que poderiam vencer juntos. Amanda, mas suas palavras perderam força diante da determinação que florescia entre Clara e seus aliados. Deixa ela, Caio exclamou. Não temos tempo. Vamos! O que vinha a seguir era uma corrida contra o tempo, e Clara sentiu que tudo o que ela havia vivido a preparou para aquele momento. Mãe, irmã, ser parte de algo muito maior. Com Marcelo ao seu lado, ela olhou para o futuro sem medo. E então eles correram. Com os corações palpitando e a luz de Caio iluminando o caminho, conseguiram abrir um caminho entre a multidão. As sombras pareciam estar cada vez mais distantes e, por um momento, Clara sentiu que tudo era possível. Naquele instante, uma nova jornada começava. Ficar em busca da verdade, descobrir o poder dentro deles e lutar por um futuro melhor. O passado não a definiria mais, e ao voltar em suas costas para o caos da praça, uma sensação forte de esperança tomou conta de Clara. Vamos encontrar nosso caminho, sussurrou ela a Marcelo, segurando firmemente sua mão. Ele assentiu, determinado. O que estava por vir? O mistério da verdade os aguardava. Uma batalha maior se aproximava, mas agora, mesmo em meio à escuridão,
Clara sabia que a luz de sua família brilharia sempre. Agora, enquanto esses acontecimentos se desenrolam, eu tenho um pedido especial para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Eu quero saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.